Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso trabalho sobre o tema liberdade de expressão. Nós, integrantes do grupo, vamos dar nossa opinião sobre o tema, falar sobre as questões que envolvem, né, a liberdade de expressão e também vamos dar um pouquinho da opinião assim a respeito de como agir em algumas situações, né, decorrentes. Espero que gostem e vamos iniciar as perguntas. Thalita, você pode falar um pouco sobre o que é liberdade de expressão e em que áreas elas interferem diretamente, sim, tanto socialmente quanto virtualmente? Então, liberdade de expressão é o direito de qualquer um manifestar sua opinião, sem censura. Quando esclarecemos nossos pensamentos, a gente está jogando para fora aquilo que está no nosso interior, sabe? Assim, não deixando somente nos pensamentos e se calando, guardando para si. E sim manifestando nossas próprias ideias, opiniões, reflexões. Por exemplo, você pode manifestar sua opinião para defender o aborto, mas não é certo que você estimule uma mulher grávida a abortar, né? Então deve ser esclarecido que, a partir de certo ponto, a liberdade de expressão se torna crime. Todo mundo tem o direito de se expressar, mas existem direitos que não devem ser violados, como o direito à honra, dignidade humana, igualdade. De acordo com o Código Penal, há crimes contra difamação, calúnia e injúria. Então, use de maneira responsável a liberdade de expressão, né? Lembra de não desrespeitar nem ameaçar o próximo. Ela está presente no nosso dia a dia, né? A todo momento, mas principalmente na internet. Instagram nosso de cada dia. Então, é onde muita gente expressa suas opiniões. As relações sociais hoje em dia, elas estão bem intensivas na internet, redes sociais. Porque é onde está conectado ali pessoas do mundo todo. Então, claro que vai ter gente expressando suas vontades e ideias a todo momento ali. Manifestar nosso conhecimento, por mais simples que seja, pode ser útil para muita gente. Não se cale. Não somos livres para falar desde que alguém concorde. Somos livres para nos expressarmos mesmo se não concordarem. Não dá para passar a vida com argumentos entalados na garganta, gente. Cada um tem a sua opinião, então não tenha medo de soltá-la. Porque o importante mesmo em tudo isso é o respeito, né? Eu posso não concordar com o seu posicionamento, mas é meu dever como cidadão de respeitar ele. Não importa se eu concorde, se eu discorde, eu preciso respeitar. Até porque opinião não vai mudar se você usar seus argumentos, nem sempre muda uma opinião, nem sempre você consegue mudar uma opinião por conta dos seus argumentos e tá tudo bem. Todo mundo é diferente, porque ser igual é entediante. Eu concordo totalmente com a fala da Thalita e da Ellen sobre que a gente não precisa levar o que a pessoa tem como verdade absoluta pra gente. A gente tem que sempre ter aquilo de questionar, de perguntar por que sim, por que não. E tá tudo bem, não é errado fazer isso. A gente tem que conhecer novas coisas, tem que conhecer pensamentos diferentes e analisar e ver aquilo que é melhor pra gente. Então, eu super concordo que a gente não é obrigado a levar aquilo que a pessoa pensa pra gente. E você, Ellen, depois de vermos um pouco sobre o que é liberdade de expressão, qual a questão polêmica atual sobre a liberdade de expressão de mulheres que preferem não usar as peças de roupas que não lhe deixam confortáveis, como o sutiã? A polêmica em cima disso é o fato das mulheres. É meio que um tabu isso de usar ou não sutiã. Porque aparentemente as pessoas acham errado as mulheres não usarem, sabe, como se fosse imposto desde que a gente nasceu que sutiã é pra você usar, porque você é obrigada. Mas, na minha opinião,
você não precisa usar se você não se sentir confortável. Eu falo mesmo porque em diversas ocasiões, eu opto por não usar, porque eu me sinto mais confortável dessa forma, sem algo me apertando o dia inteiro. E aparentemente as pessoas, elas acham estranho, sabe? Quando você anda na rua ou quando seus mamilos aparecem mesmo pela camiseta. E tipo, já me pararam pra perguntar, falar, então, tá aparecendo, tipo assim, é uma surpresa que eu tenho mamilos? Uau! É uma coisa, um tabu bastante desnecessário, na minha opinião. Porque é tipo absorvente. Toda mulher usa. Mas ainda assim, é uma coisa que é meio que tabu. Você não gosta de falar em voz alta, eu tô menstruada, eu preciso de absorvente. Isso é tão desnecessário. Por exemplo, eu sou totalmente a favor da luta das mulheres se sentirem livres para usarem a roupa ou, sei lá, usarem a roupa que elas quiserem. Só que, por exemplo, no meu caso, eu já não deixo de utilizar tanto o sutiã quanto o top por conta de uma questão de minha mesmo, não é por conta dos outros. É uma questão que eu tenho com o meu corpo mesmo, sabe? Não que isso alguém tenha falado para mim, mas é uma questão mesmo a respeito do meu corpo, de aceitação, sabe? Eu tô ainda nessa fase. Mas se um dia eu me sentir à vontade, tipo, com o meu corpo mesmo, de ficar sem sutiã, eu vou, com toda certeza, eu vou ficar sem medo nenhum de mostrar, tipo, quem eu sou ou mostrar a minha liberdade. Os mamilos dos homens eram considerados provocantes e vergonhosos, né? Como dizem, é como das mulheres estão hoje em dia. E adivinhe, eles protestaram e foram ouvidos, né? Então eles mudaram a lei e essa consciência social toda. Eu entendo a Ellen, porque eu já passei por situações assim, né, relacionada a isso, da pessoa não querer entender que eu não queria usar sutiã, que é desconfortável, que machuca, que aperta, e não entender que é um direito meu não usar, né, ver como uma obrigação. E o peito nada é do que uma parte do corpo que é criada com a função de alimentar um bebê, ali na parte da amamentação. E a construção da sexualização foi feita pelos homens, porque não tem nada de sexual no peito, além de alimentar. Se você numa aldeia hoje em dia, as mulheres não estão com o peito pra fora. E tem gente que acha isso, nossa, tipo, meu Deus, um absurdo. Mas não é. Porque eles não veem algo além da parte da alimentação, além da parte ali da mãe, da parte maternal, né? Exatamente. E ainda há quem diz que o movimento feminista não é necessário. É bastante necessário. A gente precisa lutar pelos nossos direitos. Entendeu? É bastante revoltante o fato de que até hoje em dia as mulheres precisam tanto da aprovação dos homens para fazer o que elas querem, sabe? Para você fazer uma cirurgia para não ter filho, precisa da assinatura do seu marido. Para você colocar um DIU, você precisa da assinatura do seu marido. E tipo, meu Deus do céu, é rir pra não chorar. E aí é que a gente entra num quesito muito polêmico, né? Porque tem muita gente que não sabe a diferença entre feminismo e feminismo. Tem gente que acha que é a mesma coisa. E se a gente for parar pra analisar, a gestação de uma mulher dura 9 meses. E geralmente ela engravida uma vez ao ano. Já um homem, ele pode engravidar 9 mulheres por dia, 9 mulheres diferentes. E em 9 meses, esse número se torna 2.466 mulheres. Ou seja, um homem engravida 2.466 mulheres em 9 meses e a gente que tem que tomar anticoncepcional. Exatamente. Você se sentindo confortável, tá perfeito. Você se sente confortável usando, perfeito. Não usando, perfeito também. É tipo depilação, que também é um tabu bastante grande. Que falam que é nojento. Tipo assim, por que pros homens é tão normal e pras mulheres é tão tipo, eca, sai de perto de mim? Não faz o menor sentido. Não é porque uma mulher tem pelos que ela vai ser anti-higiênica, ela só prefere manter os pelos.
Isso é completamente uma questão de escolha. Você quer manter ou tirar. Ju, existe uma grande diferença na liberdade de expressão entre homens e mulheres? E como nós vemos essa liberdade no dia a dia? Conseguimos notar e observar discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte, não importa em qual local seja. Poderíamos acabar e eliminar formas de violência, principalmente se a desigualdade de gênero e o seu impacto não fosse tão enorme e grande em nossa sociedade. Podemos notar, por exemplo, que o nível social da mulher pode sempre parecer subordinada ao esposo ou ao pai, e ao nível econômico é sempre recebendo salários mais baixos que o homem, mesmo desempenhando o mesmo cargo de trabalho. E por mais que estejamos em pleno século XXI, uma pesquisa da qual eu li esses dias revelou que, segundo o IBGE, em 2020, 21% das mulheres de 25 a 44 anos concluíram o ensino superior. Já em relação aos homens, apenas 15% concluíram uma graduação. Porém, mesmo com a maior escolaridade, o salário médio das mulheres era cerca de 23,5% menor do que o dos homens. Ou seja, ainda temos um longo caminho a percorrer para conseguir atingir uma igualdade plena de direitos, pois exemplos deste desequilíbrio de gênero é refletido nos altos índices de violência contra as mulheres, como o abuso sexual, estupro e assédio. Eu acho que seria tudo mais fácil se as mulheres não tivessem medo de andar na rua, no bairro que estão, porque tem medo de ser estrupada. Aqui mesmo em Vila Galvão, Guarulhos, eu ouvi algumas notícias que tinha um estuprador aqui na região e tal. Bom, fiquei super desconfortável de saber disso, porque agora eu estou meio que trancada dentro de casa. Tenho medo de ir pra escola de manhã, porque tem um estuprador na rua, tipo, no bairro, e aí você, tipo, fica desconfortável, você fica com medo, né? Eu queria, tipo, poder sair tipo, na rua e não ter medo disso, sabe? Como os homens andam. Você pode ver pela criação mesmo, tipo, de um homem e de uma mulher, é super diferente. As mães e os pais não têm tanto medo de deixar os meninos na rua. E por que com as mulheres tem que ter esse medo, esse tentar proteger um pouco mais as mulheres? Porque tem muita maldade ainda nesse mundo e a gente tem que encontrar, tipo, alguma coisa para quebrar esses tabus, esse mal olhado dos homens, tentar, tipo, ter mais respeito pelas mulheres. Exatamente. É tipo quando falam que mulher é horrível no carro, que não pode dar um carro para uma mulher que vai bater. Mas eu já vi diversas pesquisas que apontam que os maiores causadores de acidentes no trânsito são os homens. E eles sempre querem se sentirem superior às mulheres de qualquer forma. Gente, pra que tanta perseguição? Dá pra simplesmente os dois viverem suas vidas normalmente como cidadãos. E tipo assim, Exatamente. Tudo seria tão mais fácil se essa diferença, essa desigualdade, esse preconceito não existisse, pois nos últimos 27 anos, a diferença de taxa de emprego entre homens e mulheres diminuiu apenas 2% em 27 anos. E as mulheres ainda ganham, em média, 20% a menos que o homem no mundo inteiro. Emily, no ambiente escolar ou de trabalho, as mulheres sofrem muita pressão ou influência a respeito de suas roupas? Por exemplo, são discriminadas? Eu acho que sim, as mulheres sofrem muito ainda com esse tabu de ter um lugar, uma vestimenta para cada lugar. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que todo mundo tem que se vestir do jeito que se sentir bem. Eu tive já uma experiência não tão boa na escola. Eu fui com shorts um pouco assim, shorts não, eu fui com uma bermuda um pouco acima do joelho e eu não pude entrar do jeito que eu estava, eu tive que me trocar.
E umas semanas depois eu, tipo, vi vários meninos, enfim, com o mesmo tamanho de shorts. E por eu ser mulher, eu não pude entrar daquele jeito. Então, eu acho muita falta de respeito, falta de. Eu acho que as mulheres deveriam se juntar e lutar muito com isso, que uma hora vai fazer diferença. Estela, sobre o que muitas meninas ouvem a respeito de suas roupas em qualquer ambiente, o que você poderia falar sobre o pensamento delas e o que pode mudar para acabar com esse preconceito? Para começar, eu vou falar do artigo 17, que está localizado no capítulo 2 do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E ele é muito interessante porque ele fala que a escola, a sociedade, seus parentes, seus vizinhos, eles têm a obrigação de respeitar a sua identidade, a sua autenticidade, a sua imagem, a sua crença e a sua expressão. Então, a partir do momento que eles te proíbem de usar uma roupa em determinado lugar, eles estão proibindo o seu direito, eles estão omitindo o seu direito de ser autêntico, de ter a sua identidade própria, de se expressar. E, cara, não deixe isso acontecer porque é super errado. Eu vou falar de um assunto muito sério agora, que é a proibição de algumas roupas na escola. Quando a gente faz isso, leva as meninas a pensarem que elas são culpadas por serem assediadas. Então, quando elas colocam determinadas roupas, elas são assediadas. Que na verdade deveria ser ao contrário, né? Porque vocês têm que ensinar aos garotos e aos professores também, professores homens, a não sexualizar partes normais do nosso corpo, do corpo feminino. Que é a vez de ensinar que a minha decência, que o meu valor depende do comprimento do meu shorts ou do tamanho do meu decote. Ensine a eles que eu sou a única responsável pela definição da minha decência e do meu valor. Cara, se você tá sensualizando o meu corpo, você é o problema, entendeu? A gente quer uma escola como um lugar seguro. As mulheres, nós, a gente exige que, ao invés de ditar o que as meninas podem vestir, ditem o respeito. Fundamental as pessoas entenderem que roupa não define caráter, não define sexualidade. Gente, roupa simplesmente é um pano que está cobrindo o teu corpo para não mostrar os seus órgãos genitais, entendeu? E a respeito dessa questão das roupas, né? Eu, por exemplo, eu já sofri preconceitos por eu me sentir à vontade de usar roupas mais largas, né? E assim, mulher não precisa ser julgada pela roupa que. Nem mulher, nem homem. Ninguém precisa, nem merece ser julgado pela roupa que veste. Nem pelo tamanho do short, ou pelo decote, ou eu mesmo. Eu posso me usar como exemplo pela roupa larga que eu gosto de usar. É uma questão assim de gosto. Ninguém gosto, como diz o ditado, né? Gosto não se discute. Então, o preconceito não acontece apenas pela sexualização da mulher, mas também por ela não se enquadrar nos quesitos, entre aspas, femininos da sociedade. Você que é homem e tá ouvindo isso, né, e quer saber como é viver no mundo machista, assista o filme Não Sou Homem Fácil. Ele é um filme muito legal, né? Ele conta a história de um homem super machista que bate a cabeça e acorda num mundo paralelo. E nesse mundo, as mulheres são sexo forte e elas agem como os homens machistas. Elas se comportam como eles. E o objetivo principal é mostrar que não é fácil viver numa sociedade em que vivemos. Na sociedade que os homens são sexo forte e eles ditam as regras. Então, assim, se você ficou interessado sobre saber como que é, né, o nosso cotidiano, assista esse filme. É muito interessante e nos traz uma mensagem muito bonita. Vocês terem uma noção do quão perigoso isso é, gente. Nossa, é uma coisa assim que não dá pra entender real. Tipo, muitas mulheres defendem que os homens tenham um pouco mais de desejo sexual. Isso é um mito, gente, porque eu acho que o desejo sexual é independente do gênero. Eu acho que não tem nada a ver por ser homem ter um desejo mais ativo. Eu acho que as mulheres, tem muitas mulheres que têm um desejo mais ativo em questão da sexualidade, como tem homens também. Mas eu acho que não por ser homem tem uma sexualidade, tipo, tem um desejo de sexualidade maior, isso não depende de gênero. E
Eu acho que os homens deveriam sim respeitar mais as mulheres e para os meninos que estão escutando o podcast, eu acho legal vocês refletirem muito sobre isso. Ingrid, sobre os direitos das mulheres, a liberdade delas e o direito delas tem muito a ver com os temas polêmicos de hoje em dia, como os mencionados pela Ellen, pela Emily e pela Stella? E se puder, fale de mais alguns problemas que as mulheres sofrem sobre a verdade. Nos últimos anos, o Brasil avançou nos debates públicos em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, parto e carreira têm sido discutidos na sociedade e têm ganhado espaço no cenário político. A luta pelos direitos das mulheres avança não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns progressos foram feitos nas últimas décadas, como o direito de voto e o direito de ser eleito. No entanto, no que diz respeito à representação das mulheres na política, esse debate está longe de atingir as expectativas. Muitas mulheres ainda têm dificuldades em ocupar cargos de poder, ser eleita e ter voz ativas nas decisões políticas. Isso ocorre pela exclusão das mulheres da participação na política história e até hoje na proporção de representação feminina em nosso governo é baixa nessas circunstâncias. Essa situação ainda existe. Caio, no mercado de trabalho, a maneira em que nos vestimos ou nos expressamos interfere no momento da entrevista para conseguir um emprego? Na minha opinião, a forma que a mulher se veste ou se expressa em uma entrevista de emprego faz uma diferença sim, interfere sim, pois numa entrevista de emprego a pessoa é, digamos que avaliada de diversas maneiras, e uma dessas maneiras seria a vestimenta. O mesmo vale para o homem. Do jeito que o homem se veste e se expressa em uma entrevista de emprego pode fazer uma enorme diferença. Isso meio que muda o resultado das coisas, muda a forma da pessoa pensar sobre você, sabe? O jeito que a pessoa vai pensar sobre você já será diferente. Então, o resultado final pode ser diferente, só pela forma de você se vestir e se expressar. Eu já penso diferente. Eu acho que não deveria existir esse tabu de ter um modo de se vestir para alguma ocasião. Eu acho que a pessoa tem que se vestir da forma que ela se sentir bem e se sentir confortável naquele lugar, naquele momento, porque a forma que a gente se veste, a gente expressa como a gente se sente, como a gente é e o nosso caráter. Então, Emily, eu já não concordo muito, porque, na minha opinião, roupa não define caráter. Então, não é porque eu tô usando shorts que eu sou uma pessoa de mau caráter, não é porque eu estou usando um terno que eu sou uma pessoa bom caráter. Eu acho que a roupa é só uma coisa pra gente se sentir confortável, uma parte de um pano que a gente se veste, apenas pra tampar nossas regiões e nossos órgãos genitais. Do super, Estela, mas na minha experiência própria, eu, quando eu estou feliz, eu me visto de uma forma, quando eu estou triste, eu me visto de outra, quando eu estou deprimida, enfim, vários outros sentimentos, cada sentimento eu me visto de uma forma. Tem dias que eu tô mais animada, eu, tipo, me arrumo um pouco mais, e quando eu tô meio desanimada, eu não ligo muito pra isso. Então, eu acho que é normal do ser humano ter um primeiro olhar e já definir aquela pessoa como alguma coisa sem conhecer ela. E isso eu acho que é natural, todo ser humano acho que já teve esse, esse ponto de olhar para alguém e já definir com alguma coisa. É um pouco errado, sim, mas a gente é normal, é do nosso instinto. Mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que, tipo, as pessoas. O jeito que você se veste demonstra, sim, um pouco do que você é. E eu acho que, assim, nenhum tipo de roupa é um convite para alguma coisa. Eu acho que a gente teria que quebrar esse tabu que as mulheres têm muito preconceito hoje em dia das mulheres, as mulheres sofrem muito por querer vestir alguma coisa e não se sentir confortável pelas pessoas que estão ao redor com um olhar malicioso. E isso afeta muito as mulheres, os psicológicos das mulheres, porque elas ficam atingidas, se sentem culpadas, acham que a culpa é delas
por elas estarem vestindo alguma coisa que elas sentem bem. Deveria ser um assunto em que todas deveriam se apoiar e dar suporte uma para as outras. Mas vai ter mulher que vai julgar a mulher pelo que ela tá vestindo, sabe? Ai, mas ela tá mostrando demais. Aí depois reclama quando passa a mão. Gente, uma terapiazinha, talvez? Vamos ver se resolve. Bom, depois de ouvirmos todas as visões, os posicionamentos sobre cada ponto tomado a respeito da liberdade de expressão, em nome do grupo, eu venho agradecer e pela oportunidade de de termos essa oportunidade de nos expressar e termos o direito à voz. A todos aqueles que por algum momento já julgaram ou julgam, repense seus conceitos, que uma hora pode ser que você seja um julgado. Então, não julgue, não faça com os outros o que você não quer para você. Apenas ouça e se tiver algum pensamento que você cogita que a pessoa pode se ofender, então guarde para si, que para evitar que possa causar mágoas à pessoa, sabe? Então, em nome do grupo, eu venho agradecer e obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Obrigada, tchau, tchau.